Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? A Camila tem cardiopatia congênita e desde os 15 dias de vida ela precisou passar por vários procedimentos cirúrgicos. Aos 14 anos de idade, quando ela estava na mesa de cirurgia, ela teve uma parada cardíaca por 2 horas, um AVC e teve uma EQM. Depois disso, ela passou a ver tudo com outros olhos, como se ela tivesse uma missão de mostrar para as pessoas que o impossível é só questão de opinião. Por isso, ela até criou aqui no YouTube um canal chamado Mulher e Cardiopata. Com vocês, a história da Camila. Boa tarde, Camila. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal que somos nós, a sua história, a sua experiência de vida, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que puder. Muito obrigado desde já. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Então, meu nome é Camila Alves, eu tenho 32 anos e eu tenho cardiopatia congênita cianótica grave. E eu criei o grupo, o canal e o Instagram Mulher e Cardiopata, para que eu possa mostrar a minha experiência de vida para as pessoas que não têm conhecimento sobre essa doença e também levar esperanças para as mães de cardiopatas também. Então, a minha mãe, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela descobriu na gestação que ela iria ter um bebê com cardiopatia congênita. E os médicos, na época, 32 anos atrás, não sabiam como que eu iria nascer, se eu iria nascer viva, se eu iria nascer com outras anormalidades, achavam que eu iria nascer com síndrome de Down, e teve pessoas que aconselharam a minha mãe a me abortar, a tirar o feto. Ela disse que não, que ela iria levar para frente, porque ela não me imaginava dessa forma. Então, quando eu nasci, eu não chorei, eu nasci totalmente cianótica, que é a pele azulada, e os médicos não deram muita esperança para minha mãe. Então, com 15 dias, eu fiz um procedimento que chama-se cateterismo, e os médicos demoraram 2 meses para saber o que fazer comigo. E nisso os médicos não sabiam se eu ia sobreviver, se valeria a pena, enfim. Eu fiz a cirurgia com 2 meses, e foi bem tranquila. Depois eu fiz mais uma cirurgia com 2 anos, 2 anos, eu fiz 2 cirurgias com 2 anos, e nesse meio tempo os médicos dizendo, olha mãe, a gente não sabe se ela vai sobreviver, olha, a gente não sabe quanto tempo ela vai estar aqui. Já iam preparando a minha mãe ao longo da minha vida para me perder. E com 11 anos fiz também mais uma cirurgia, e nisso tendo vida totalmente limitada, né? Eu tinha uma vida normal, porém super limitada, tomando remédio, direto indo para o hospital, enfim. Mas os médicos falavam, olha, tá indo, mas a gente não sabe até quando. Com 14 anos, então, eu fiz a minha 3ª cirurgia. Eu já entendia um pouco do que estava acontecendo comigo, eu estava entrando na adolescência, eu ainda não aceitava muito a cardiopatia, eu não gostava de falar sobre isso com as pessoas, eu me escondia, porque eu tenho várias cicatrizes, então eu me escondia das pessoas, era uma adolescente bem revoltada. Com 14 anos, então, eu fui fazer essa minha última cirurgia, que os médicos tentaram fazer a correção total, mas infelizmente não foi possível. E eu me lembro, assim, até os 14 anos, eu nunca tinha medo de hospital, eu nunca tinha medo de fazer algum procedimento cirúrgico, e daquela vez eu sentia que era diferente. Eu sentia dentro de mim que não sei o que eu sentia que era diferente. E eu falava para minha mãe que eu não queria, que eu ia morrer, que eu não queria, e eu me lembro que foi assim até eu estar na sala de pré-operatório. A minha mãe de um lado, a psicóloga de outro,
e eu no meio lutando para não dormir com os remédios, para não, enfim, para não perder a consciência, porque eu sabia que a partir do momento em que eu entrasse no centro cirúrgico, a minha vida ia ser totalmente diferente ou eu iria morrer. E aí realmente foi muito complicada. Eu tive uma parada cardíaca de 2 horas, aonde eu tive também hemorragia generalizada, eu tive hipotermia, eu tive um AVC isquêmico, isso tudo na sala de cirurgia. E aí que entra a EQM. Eu não me lembro se foi depois, eu acredito que tenha sido durante a cirurgia, tenha sido durante essa parada cardíaca de 2 horas. Eu me via em terceira pessoa, me via numa cama de hospital, e era tudo branco, tudo, absolutamente tudo branco. E aos pés da minha cama no hospital tinha a minha avó recém-falecida há menos de 1 ano, e a minha tia que tinha falecido anos antes, né? Ela faleceu antes da minha avó. E a minha avó, ela era enfermeira. A minha avó, por muito tempo, ela cuidou de mim, né? Ela me dava injeções em casa, enfim. E eu tava nessa cama, onde era tudo branco, eu tava lá, não sei se eu tava como se estivesse morta, enfim, eu estava ali também branca. E aí a minha avó falou para mim, explicando, né, para minha tia assim, ela está aqui porque o corpo dela está sendo curado. E só que assim, quando eu acordei, eu estava completamente cega. Como que eu tive aquela imagem? Se eu estava totalmente cega. Aí que eu vejo que realmente foi um sonho, não sei, mas foi uma energia extremamente forte para ter sido só um sonho. E uma coisa legal de ressaltar é que eu tive perda da memória, então tudo o que aconteceu comigo durante essa cirurgia, eu sempre falo assim, eu me lembro no pré-cirúrgico, com a minha mãe e com a psicóloga, o que aconteceu entre eu fazer a cirurgia e a alta hospitalar, eu não me lembro de absolutamente nada. Eu lembro só disso. Eu lembro desse episódio da EQM, de eu estar ali na cama, a minha avó e a minha tia, que eram falecidas, era impossível elas terem ido me visitar em pessoa, porque elas já eram falecidas, né? Então, e depois desse episódio, a minha vida mudou muito, o meu pensamento mudou muito, sabe? Como eu falei, eu não aceitava a minha cardiopatia antes disso, e depois disso eu comecei a ver com outros olhos, como se eu tivesse uma missão, digamos assim, de mostrar para as pessoas que o impossível é só questão de opinião, porque os médicos, as outras pessoas falavam, olha, a Camila não vai sobreviver. Olha, te prepara, mãe, para quando você levantar da cama e for ver a sua filha na cama dela, pode estar morta. Então, eu acredito que era nisso que a minha avó se referia. O corpo dela está aqui se curando, psicológica e fisicamente, para uma missão, eu acredito, né? Uma missão de mostrar para as pessoas. Eu acho que eu, Camila, não vim aqui à toa, né? Eu acho que eu tenho a missão de mostrar alguma coisa para as pessoas que com esse meu projeto eu acho que eu estou descobrindo agora. Bem, eu já tenho o título para a sua entrevista. O impossível é só questão de opinião. Esse é o meu lema. Isso é o que eu sempre falo para as mães. O impossível é só questão de opinião. Porque a minha cardiopatia, ela é uma cardiopatia que eles designam como incompatível com a vida. Mas eu tenho 32 anos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego. O que é incompatível para mim? Eu não entendi uma coisa. Quando você tinha 2 anos, você teve 1 ou 2 cirurgias? Eu tive 2 cirurgias. Você teve 1 aos 2 meses, 2 aos 2 anos. Então a de 11 anos foi a 4ª cirurgia, não a 3ª. Peraí,
Até eu perco as contas. Isso. Com 11 anos foi a quarta, e daí com 14 que eu tive a EQM foi a quinta. Isso. Quando você teve a EQM, de alguma forma você se sentiu surpresa com o que estava acontecendo ali? Eu tive medo. Eu tive medo do que, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Porque você passou, obviamente, por pelo menos 4 ocasiões de anestesia geral e nunca algo aconteceu. Mas também você nunca teve uma parada cardíaca antes, teve? Eu tive com 2 anos. E nada aconteceu. Nada aconteceu. É interessante que parecia que você sabia que alguma coisa ia acontecer dessa vez. Exatamente. Eu falava assim, não quero. E como eu falei antes, eu nunca me desesperei em procedimento nenhum. Fora as cirurgias cardíacas, eu fiz mais de 30 cateterismos, que também leva anestesia geral. E em nenhum deles eu tive esse medo em que eu tive na cirurgia que eu tive a minha EQM. Em nenhum momento. Então vamos primeiro tentar detalhar o máximo possível essa experiência que a gente chama de experiência de quase morte, né? Você diz que era tudo branco, você se via numa cama de hospital, mas não era no hospital físico, aqui é como se fosse num outro lugar. A sua avó e a sua tia, quando conversaram entre si, você escutava a voz como você está me escutando, ou era algo que entrava direto na sua cabeça? Era algo que entrava na minha cabeça. Elas estavam totalmente paradas, elas não gesticulavam, mas na minha cabeça eu escutava a minha avó conversando com a minha tia. E a boca delas não mexia, então? Não mexia. E elas olharam para você? Não, o tempo todo olhando para o corpo. Para mim, enquanto vendo, não. O tempo inteiro olhando para o corpo. Você disse que você voltou cega. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas eu queria entender o seguinte: essa cegueira surgiu na operação ou já você estava nessa condição antes da operação? Não. Eu tinha a visão perfeita antes da cirurgia. Me explica um pouco mais sobre essa cegueira, de que forma ela surgiu e de que forma você, nesta nova vida após a EQM, você lida com essa experiência e com a mudança dos sentidos, se houve alguma, e a diminuição de um dos sentidos, que é da visão. Então, o que aconteceu? Quando eu acordei da anestesia, a minha mãe estava do meu lado e ela, falou: oi, filha, que bom, você acordou. E a primeira coisa que eu falei para ela: mãe, acende a luz, porque era de dia e tinha uma janela bem do lado do meu leito. Então ela falou assim: como, filha, acender a luz, mas a luz está acesa, é dia? E assim, foi uma correria dentro do hospital, fiz vários exames e descobriram que eu estava totalmente cega. Totalmente. Eu fiquei totalmente cega por 10 dias. Porque o que aconteceu? Eu tive a parada cardíaca de 2 horas, então foi um tempo muito grande, né? E eu também tive um AVC hemorrágico, diretamente nessa parte que é responsável pela visão. Então, foi 2 fatores que me levaram a ter a cegueira. E aí eu fiquei 10 dias em completa escuridão. Depois eu vi somente preto e branco. Depois eu comecei a ver somente as cores claras. Isso coisa de dias, assim, né? Não de um dia para o outro. Depois só as cores claras. E depois eu voltei a enxergar normalmente, né? Eu não tenho a visão periférica. Então eu enxergo apenas o que está exatamente à minha frente. Eu não enxergo nada aqui, a visão periférica que a gente fala, né? Então, isso foi uma coisa que mexeu demais comigo, demais. Porque você nascer cego é uma coisa. Você aprende, você tem uma vida inteira sendo assim. E eu estava aos 14 anos e eu fiquei cega aos 14 anos. Fiquei totalmente cega. Depois, claro, foi
né, fui me adaptando, o cérebro foi se adaptando, a visão foi voltando, mas como eu disse, eu não tenho mais a visão periférica. E isso foi uma coisa que realmente a audição, ela se aguça muito mais, né, as outras percepções. Né? E uma coisa que me aconteceu depois da EQM, eu fiquei muito mais, digamos assim, sensitiva, sabe? Às vezes eu sinto que algo vai acontecer, ou às vezes, assim, o meu marido sai, por exemplo, aí ele fala, volto lá pelas 9 horas da noite. Eu sei, ele pode ter falado que ele vai chegar às 9 horas da noite, eu tenho certeza que ele vai chegar um pouco depois, e eu sempre acerto a hora que ele vai chegar. Por exemplo, sabe, eu tenho essa sensibilidade, assim. E depois que aconteceu isso, eu não consigo ir em velórios, eu não consigo, eu sinto uma energia muito pesada, eu não consigo, não me sinto bem, e antes eu não sentia isso em momento nenhum, mas depois disso, e também depois que o meu primo faleceu, foram eu não sei como que se chama esse tipo de sensação, mas elas se afloraram muito mais, e eu acredito sim que tenha sido por causa da minha EQM. Quase a totalidade das pessoas diz que neste outro nível de realidade, não sei como chamar, a comunicação se dá através dos sentimentos. E aí eu fico pensando, será que você estava lá, naquele momento você estava habilitada a conversar por sentimentos, e quando você volta para cá, é como se você trouxesse um pouco dessa habilidade junto com você? Sim, exatamente. E não é uma coisa que foi diminuindo, ela existe com você até hoje. Até hoje. Você ficou numa parada cardíaca de 2 horas. Quanto tempo parece que você ficou lá? Olha, parece que ficou coisa de minutos. Foi uma coisa, assim, muito rápida. Eu não fiquei, que as pessoas dizem, observando, indo e voltando. Não, foi uma coisa bem específica. Foi um momento bem específico que, para mim, durou minutos. Não durou as 2 horas, né? Não parecia um tempo interminável. Foi uma coisa bem rápida. Você viu a cama, você viu sua avó, você viu sua tia. Você viu parte do seu corpo, as pernas, que você normalmente veria estando deitada? Não, eu não me via, e eu me via coberta, e eu via só o meu aqui assim, do rosto, né? Você viu um volume onde teoricamente estaria o seu corpo, embaixo de uma coberta? Isso, exatamente. Você se sentiu leve naquele momento? Eu senti uma paz, e eu senti que naquele momento nada nem ninguém poderia me fazer mal. Assim, foi uma paz gigantesca, que, aliás, eu sempre senti perto da minha avó. Digamos assim, que foi o sentimento, porque ela cuidava muito de mim, né? Ela era enfermeira, então a gente tinha uma ligação muito próxima. E eu acredito que tenha sido o mesmo sentimento que eu senti na minha EQM, foi como se realmente ela estivesse do meu lado. Nós conversamos antes, e você contou para mim que você tem uma oxigenação menor do que a média das pessoas, por causa da cardiopatia. E que por causa disso você vive em constante falta de ar. Sim. Eu pergunto para você, lá, durante a experiência de quase morte, você sentia essa falta de ar? Não, eu não sentia nada. O peso para respirar, a falta de ar, as dores que eu tenho das cirurgias, porque o peito é aberto, o tórax é aberto, então a gente sente uma dor constante. Nada, eu não sentia nada. E quando você voltou, você tinha lembrança total e imediata do que tinha acontecido, ou só depois de um tempo? Depois de um tempo. Depois de um tempo que
que eu fui me lembrando, porque assim, eu perdi também eles falam perda da memória recente. Então eu perguntava a todo momento se eu tinha feito a cirurgia. Só que eles não sabiam dizer por que clinicamente, por que eu tinha perdido a memória, né? Então a memória recente eu perdi. Aí depois, com o tempo, eu fui eu sempre, depois que isso aconteceu, eu fui perguntando para minha mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu em sonhos, eu vinha, sabe, lembrando das coisas que aconteciam lá no momento que eu estava internada. E isso foi uma coisa que eu não sei te explicar, porque como as minhas memórias estão muito, na época, estavam muito conturbadas, eu não me lembro se essa memória tá desde quando eu estava internada ou se eu fui gradativamente me lembrando, né, da EQM, no caso. Você diz que você não sabe se a lembrança da EQM veio junto com a lembrança das outras coisas, é isso? Exatamente. Mas hoje você diz que você se lembra mais da EQM do que das outras coisas. Com certeza. Eu lembro detalhadamente da minha EQM e de coisas eu lembro de pedaços, de segundos que possam ter acontecido. Muita gente gostaria de perguntar por que você acha que isso não foi simplesmente um sonho? Eu não costumo ter sonhos com os meus procedimentos cirúrgicos, nunca tive. Em 32 anos. Eu nunca tive nenhum sonho das minhas cirurgias e foi uma coisa muito forte para ter sido um sonho. Você nunca teve um sonho durante nenhuma cirurgia, nenhum procedimento cirúrgico? Nada. E até hoje em dia eu não tenho sonhos fazendo cirurgia, nada. Quer dizer que se não fosse por essa EQM, você poderia pensar tranquilamente que nada existe quando você está inconsciente. Exatamente. Isso é uma coisa que muita gente coloca. Eu já passei por mais de uma cirurgia e nada me aconteceu. Então fica difícil para as pessoas entenderem que isso não quer dizer definitivamente que nada existe só porque você não teve uma experiência dessa. Porque você mesma, em mais de 30 procedimentos de anestesia, né? Você teve inclusive uma outra parada cardíaca aos 2 anos, onde também nada aconteceu, mas dessa vez, aos 14 anos, aconteceu. Exatamente. E justamente na única cirurgia em que eu não queria fazer, que eu não queria ficar inconsciente. Você se sentiu de alguma forma ligada a uma coisa maior, ligada a um todo, ligada à sua avó, ligada àquele espaço onde você estava? Tinha esse sentimento de pertencimento? Tinha. Era um sentimento diferente. Muito diferente dos outros procedimentos. Pela sua reação, não me pareceu que você se sentia ligada a um todo. Como assim? Algumas pessoas sentem como se elas fossem aquela cama também, como aquela cama fizesse parte delas, como se as pessoas estivessem ligadas entre elas, como se você tivesse acesso ao conhecimento que as outras pessoas tinham. Isso não. Não. E você sente que esta EQM, essa experiência foi causada para que você tivesse a compreensão de alguma coisa, ou você acha que ela foi simplesmente aleatória? Com certeza foi por um propósito, digamos assim, né? Porque, como eu falei, eu era uma criança muito revoltada, né? Então, acredito que sim, para eu talvez entender por que eu estou aqui, porque a minha avó, né, ela falou na EQM, o corpo dela está sendo curado. Talvez não tenha sido algo físico. Talvez ela não queria se referir a algo físico. Talvez ela quis se referir à questão de entendimento do porquê eu estou aqui e porquê eu nasci assim. Essa é a minha visão da minha EQM, né? Dela falando que o meu corpo estava sendo curado. Eu acredito que não fisicamente, eu acredito que espiritualmente, digamos assim. Como é que você relaciona a criação do seu canal a essa mudança que você diz que você teve durante a EQM?
quando a minha mãe estava comigo nos pós-operatórios, na UTI, o meu cardiologista sempre falava para as outras mães que os filhos estavam ruins, que os filhos estavam, né, enfim, em coma. Eles sempre falavam, fala com aquela mãe, que era minha mãe. Então, eu peguei, depois, claro, depois de anos, eu tive, desculpa, como se eu tivesse encontrado a minha missão, né? Depois de anos, eu tive esse entendimento de que eu precisava contar para as pessoas o que me aconteceu, porque, assim, são milhares de mães, né? Como eu já tinha te falado anteriormente, 23 mil crianças nascem por ano com defeito cardíaco, e, infelizmente, somente 10 mil sobrevivem por causa de falta de diagnóstico. Então, eu sinto essa necessidade de falar para salvar vidas, porque a informação salva vidas com certeza. E só que isso veio depois, né, esse entendimento, eu acho que veio com a maturidade também. Na época, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tentei fazer esse projeto, só que eu via, infelizmente, muitas crianças morrem, e eu me sentia culpada, sabe? Aquela mãe perdeu, mas eu consegui. Deus me deixou aqui. Então, eu me sentia culpada. E daí, hoje em dia, com a maturidade, é uma percepção totalmente diferente de que temos perdas, sim, mas podemos salvar muito mais. Essa é a minha visão hoje. Essa EQM que você teve transformou de que forma a sua compreensão do que é a morte? A morte não é o final. A morte não é o final. E a gente tá, para mim, a gente está sempre em contato, mesmo que inconsciente, com o mundo da pós-morte. Para mim, né? Essa é a minha percepção. Você sente isso mais hoje do que sentia antes? Com certeza. Antes eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse sentimento, eu não tinha essa sensibilidade. Isso tem a ver com que muitos falam que a porta ficou entreaberta? Exatamente, pode ser, exatamente. Você comentou que a sua intuição aumentou. Demais, demais. Você chamaria aquele lugar onde você esteve do quê? De uma outra dimensão? Eu mesmo fico me perguntando que nome melhor para se dar a esse local. Eu acredito, assim, uma pessoa uma vez me falou que nós temos hospitais, né, nesse outro plano, de realmente pessoas se curando, essa seria a palavra, de se curando, né? Eu acredito que eu estava em um hospital do outro plano. Essa é a definição, porque era tudo muito branco, era tudo, assim, uma paz gigantesca, sabe? E eu via não via outras camas, mas eu via longe, assim, outras enfermeiras, né? Mas muito pouco, mas era um hospital. Isso que você falou agora foi uma informação nova. Você, ao longe, sentia, então, a presença de outras pessoas. Isso, mas coisas passageiras, assim, meu foco era ali, né, a minha avó e a minha tia. Camila, o que mais você gostaria de nos contar, além da sua EQM, que você acha que faz parte dessa nova compreensão da vida? Então, como eu falei, eu fiquei muito sensível, um pouco sensitiva, e teve uma ocasião, isso 8 anos depois, o meu primo teve uma doença, e infelizmente ele faleceu. E na noite em que ele faleceu, na verdade ele teve uma morte cerebral, ele ficou uma semana, né, até os órgãos do coração parar, e na noite em que ele faleceu, eu não tive um sonho porque eu estava acordada, mas como se ele tivesse vindo em pensamento falar comigo. E ele falou que a cabeça dele doía muito e ele não aguentava mais, então ele precisava ir. E naquela noite ele faleceu. Coisas que antes da EQM não aconteciam. E aí, isso também, depois que esse meu primo faleceu,
Eu tinha 20 anos quando ele faleceu, e aí depois disso eu me formei no ensino médio e por causa da minha cardiopatia ninguém me dava oportunidade. E aí eu comecei a entrar em depressão muito forte, foi assim uma época extremamente difícil, porque eu realmente me sentia diferente, e teve um dia que eu não aguentava mais, não aguentava. Eu me ajoelhei, eu me lembro, eu estava na cama, eu me ajoelhei chorando, e eu falava assim, meu Deus, se você tem uma resposta para esse meu sofrimento, me responde, porque eu não aguento mais. E depois disso, enfim, aquela coisa da gente deitar e chorar até dormir. E aí eu acordei, mas na verdade eu estava sonhando, eu de novo me olhando na terceira pessoa, né? Eu me olhei na cama, exatamente com a roupa em que eu estava, que eu fui dormir, e eu olhei para a porta e o meu primo estava ali. Só que eu via só do pescoço para baixo, eu não via o rosto dele. E aí ele me falou assim, tenha calma, tudo no seu tempo, tudo vai dar certo. E foi assim, o mesmo sentimento, sabe? O mesmo sentimento que eu tive na minha EQM com a minha avó, eu tive o sentimento com o meu primo. Foi assim, e eu lembro de acordar, de olhar para a porta, de não ter, já consciente, olhar para a porta, não ter ninguém, mas sentir a presença dele. Foi uma coisa muito forte, coisas que antes da EQM eu não tinha. E o que aconteceu depois? Então, depois eu conheci um vereador, que ele é totalmente cego, ele é fisioterapeuta, e ele me convidou para participar de um evento, que são com pessoas que têm deficiência, né? E ali eu conheci uma empresa que ela tem um projeto que chama-se Incluir para Crescer, e eles me deram a oportunidade, eu hoje em dia trabalho lá, vai fazer 4 anos, e eu trabalho numa biblioteca, né, e amo livros desde sempre, e eu consegui um emprego em uma biblioteca, um lugar assim que sempre me senti tão acolhida, eu sempre gostei muito de bibliotecas. Então eu acredito, vendo isso agora, eu acredito que com certeza meu primo tinha toda a razão de que eu precisava ter calma, que tudo vem no seu tempo. Você tendo passado por tantas experiências e levando em conta a situação em que todos estamos vivendo, vários impasses com várias angústias, cada um com vários problemas, o que você gostaria de deixar de recado para todo mundo? Eu acho que as pessoas precisam se ouvir mais, as pessoas precisam se colocar mais no lugar do próximo, porque tudo isso daqui a gente deveria fazer pensando no outro e não pensando na gente, né? Depois da minha EQM, eu fiquei muito mais empática com as pessoas, muito mais empática com a dor do outro. Então, assim, até fico emocionada, sabe? Porque comigo, com a minha cardiopatia, com a minha patologia, as pessoas não foram muito empáticas, né? Mas eu acredito que tudo o que está acontecendo até hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo agora, eu acho que a empatia faz toda a diferença. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre vai ficar sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?